Olá, sou Beatriz Costa, gerente de Customer Success da Countify e trago hoje algumas atualizações de como o mercado de tecnologia está sendo cada vez mais inserido nas rotinas dos times de finanças. Os dados confirmam: o legado da pandemia é a aceleração na transformação digital em todas as empresas, independente do setor. E dentro das empresas, a área financeira, por muitos anos considerada mais conservadora, também precisou enfrentar esse desafio. É o momento de acertar nessa corrida pela digitalização para impulsionar cada vez mais competitividade e lucratividade dos negócios. Segundo a pesquisa CFO Survey da Gartner, 82% dos CFOs pretendem passar mais tempo em tecnologias de análise avançada de dados. Além dessa, existem outras diversas prioridades, tais como melhorar a segurança e privacidade de dados, a análise mais robusta de números para uma melhor tomada de decisão, investir em planejamento financeiro e aplicações em nuvem. Mas alguns pontos ainda precisam ser vistos pelos líderes da área financeira no momento de investir em inovação e novas tecnologias. O primeiro deles: fique atento às tendências. A transformação digital vai além da contratação de novas ferramentas. Busque constantemente novas formas de operar o departamento financeiro e comunicar com o restante da empresa. As companhias precisarão, nesse momento, descobrir como operar novas maneiras de terem resiliência, eficiência e, por fim, competitividade. Segundo, lembre-se que são as lideranças que devem assumir a transformação digital e levar isso para toda a empresa. Por isso, se pergunte: quais são os objetivos da companhia e como o investimento em tecnologia irá contribuir para atingirmos essas metas? O CFO que aprimora e cuida das habilidades de comunicação mantém a equipe engajada para que os resultados possam ser alcançados. Por último, garanta que os seus dados estejam em tempo real e opte por ferramentas que possuem soluções na nuvem. Isso permitirá que os líderes atuem de forma colaborativa e ativamente para corrigir erros com rapidez, aumentando assim as chances do negócio crescer e ser lucrativo. Velocidade e resiliência nas tomadas de decisão são atributos que mantêm a empresa competitiva. Não esqueça, o CFO é uma liderança ativa na companhia, com fortes atribuições relacionadas à competitividade e estritamente vinculada ao crescimento do negócio. Para mais conteúdos, acesse o nosso blog em accountify.com/blog. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um conteúdo do CFO Summit. Agora a gente vai falar com o Goldwasser Neto, que é o fundador e CEO da Accountify. O Goldwasser, que também é conhecido como Gold. Tudo bem, Gold? Tudo bem, como vai? Prazer estar aqui com você. Beleza, obrigado você pelo seu tempo aí. Gold, me fala um pouquinho como é que vocês têm visto aí a evolução do uso de dados pelas áreas financeiras, né? A gente fala muito de dados nas partes mais voltadas a cliente, produtos e tal, né, desenvolvimento de produtos, mas como é que as áreas financeiras têm se aproveitado ou não, né, de todo esse emaranhado de dados, essa quantidade de dados que as empresas têm coletado? Assim, na nossa visão, a gente trabalha bastante com esse tema e a gente percebe que, primeiro, que existe quando a gente fala de área financeira, tem uma distinção do que é a área financeira. Pelo menos são três grandes áreas financeiras dentro da área financeira, né? Tesouraria, controladoria e planejamento. De uma maneira geral, quando você fala de tesouraria de grandes empresas, normalmente elas já estão mais acostumadas a trabalhar com dados, com estatística para produção de cálculo de derivativo, câmbio, etc. Quando você vai para a área de controladoria, o uso é muito, muito pequeno, né? Então, eu acho que aqui tem bastante espaço para melhorar, para utilizar, para contribuir mais para o negócio. E na área de planning, a mesma coisa. Embora dentro de grandes empresas você tenha ali recursos tecnológicos muito parrudos para usar ferramentas como Crystal Ball, para fazer, né, análise de cenário, etc., né? Mas para o grande público em geral isso não é acessível. Então,
você repara que o tratamento estatístico de uma base de informação dificilmente chega a se transformar numa informação de fato, né, para você tomar decisão, né? Então, eu acho que tem bastante espaço, focando um pouco nesse lado mais de back-office das empresas, né, do que é uma área financeira. A gente repara que, principalmente a controladoria, ela precisa sair um pouco desse mundo de trabalhar indicadores mais básicos, né, como índice de liquidez, margem, etc., né, e tentar contribuir mais com os indicadores do negócio, né, começar a entender mais o comportamento operacional do negócio e conectar isso com o financeiro, que eu acho que isso é uma grande dificuldade, fazer uma conexão daquilo que a área financeira produz de dados, em especial a contabilidade, e como é que isso se conecta com os dados operacionais. Dali você tem uma informação muito poderosa para trabalhar. Então, eu vejo que, de uma maneira geral, a gente percebe o interesse maior das áreas, dos diretores financeiros, para trabalhar mais com dado, data-driven, naquela coisa, mas a gente percebe ainda uma dificuldade de transformar dado em informação, infelizmente. Uhum. E quando a gente está falando, então, dessa transformação de dados em informação e tal, e quais são as métricas, além do PNL, do EBIT, das coisas mais tradicionais? Quais são as métricas que se deve olhar? Por exemplo, eu estava falando com o pessoal da Zenvia, e eles olham NPS, né? A área financeira da Zenvia olha NPS. Quais são os outros índices aí, métricas que os CFOs, o pessoal da área financeira tem que se acostumar a usar agora? Eu acho que, para ser bem específico, vai depender de cada negócio, né? É uma resposta um pouco genérica, mas depende muito de cada negócio. Essa questão de olhar o NPS é muito legal, porque as empresas começam a perceber que a experiência do cliente ela começa desde o primeiro contato de venda até o momento, eventualmente, que o teu cliente deseja sair, deseja deixar de consumir o teu produto. Então, a área financeira ela tem vários pontos de contato com o cliente, seja na hora de faturar, seja receber ou fazer uma cobrança, e até mesmo na hora de fazer um distrato. Então, é muito importante, sim, que a gente, bastante aqui na empresa, bate nessa tecla, né, do NPS é uma responsabilidade muito importante. Mas eu vejo, assim, cada negócio, de novo, uma empresa de tecnologia como a Zenvia, ela tem ali os seus indicadores específicos de negócio. Como você tem uma empresa SaaS, outras, ou como você tem uma indústria, um banco, uma empresa de texto, cada um tem o seu, né? Então, quando você pega, por exemplo, o lifetime value de uma empresa, quanto tempo leva para esse cliente ficar na casa, né? E quanto ele gera de valor para a companhia, isso é uma coisa muito importante para a área financeira acompanhar, né? Porque ela vai medir ali quanto custa para trazer um cliente e quanto de dinheiro esse cliente vai deixar no tempo na casa. Então, assim, esse é um indicador, o lifetime value dividido pelo CAC, né? Para mim é um indicador dos mais importantes e ele se adapta a grande parte dos negócios. Talvez não para todos, para um varejo, mas ele se adapta a grande parte dos negócios. Ou seja, quanto custa trazer um cliente e quanto de dinheiro esse cliente vai deixar em casa ao longo do tempo, né? Então, mas sempre você tem que conciliar isso com o dado contábil, na minha visão. Sempre consistir. Porque o que a gente percebe bastante esses dados operacionais, né, como Lifetime Value to CAC, ou um churn, por exemplo, que quando você perde um cliente, qual que é o indicador do churn? Ou a área financeira, por exemplo, conseguir ajudar uma área de Customer Success a fazer com que os clientes aumentem o consumo do teu serviço para você cobrir a perda de cliente, ou perda do churn, né, que é a perda daquela receita. Isso é outro ponto que a área financeira consegue ajudar bastante. E quando você pega algumas empresas, em especial empresas que têm receita recorrente, empresas de tecnologia, quando você consegue cobrir, né, o churn com o upsell, que é o aumento na própria base, e onde o financeiro consegue ajudar muito junto com a área ali de atendimento, a empresa tem um salto muito significativo de valor, né? Mas tudo isso tem que estar conectado à área financeira. Então, tem muita coisa que pode ser utilizada. Eu fico um pouco de receio das empresas utilizarem um monte de coisa e, no final, ela precisar de poucos indicadores para poder tomar decisão e ficar gastando tempo com um monte de informação que não precisa, né? Então, ser mais objetivo, entender exatamente o que são as chaves que transformam o valor da companhia, e cada empresa tem a sua. É claro que se você buscar benchmark dentro
dentro do seu negócio, você vai conseguir enxergar o que é suficiente para você. Uhum. No começo você falou um pouco de cultura de dados, né? O que você enxerga hoje com a relação que você tem com seus clientes, com o mercado? Qual que é a principal dor das áreas financeiras para adotar essa cultura data-driven, né? Quer dizer, a área financeira sempre foi focada em dados, mas como a gente já falou, dados financeiros, dos números ali, né? Do balanço. Mas é a cultura data-driven mais abrangente. O que você sente que é dificuldade? É grana? É entendimento do que medir? É talento? Eu acho que o principal impacto, na minha visão, o principal infrator que impede a utilização de dados, na minha opinião, é a própria desorganização da estrutura de dados, na minha visão. Falta de consistência das informações, né? Quando você fala da área financeira, você não consegue trabalhar simplesmente com dado operacional. Você precisa consistir isso com o impacto final daqueles dados, né, ou que aquele comportamento que gerou aquele dado operacional impacta também nas demonstrações financeiras, e não só olhar a demonstração financeira. Então, a capacidade que a gente tem de conectar a área financeira ou dado financeiro com um dado operacional, na minha visão, ele é incapacitado pela desorganização dos dados, pela falta de tratamento da base, da origem da informação. Então, as empresas querem medir a performance por unidade de negócio, por produto, etc., mas não tem as indicações, não tem os apontamentos corretos de despesa, ou receita, ou custo, ou rateio, ou mesmo uma clareza da segregação das unidades de negócio, do que é uma coisa e do que é outra, né? Então, quando isso chega dentro da área financeira, a conectar isso com a própria dado financeiro, na minha opinião, é a parte mais complexa. E todos querem fazer. A gente pega aqui os nossos clientes, todos querem isso. Eles não querem parar só no P&L, por exemplo, né? Ou no fluxo de caixa. Eles querem conectar isso com um operacional. Mas o que a gente repara é que tem muito dado, muito gráfico, muito dashboard, né? E pouco insight gerado. Que você não consegue vir para trás e falar, olha, esse dado subiu, então isso gerou um impacto financeiro aqui, eu tenho que trazer para a companhia um insight diferente para que esse impacto financeiro melhore. Porque o que todo sócio vai querer de uma empresa é que o dado financeiro melhore, né? Através, obviamente, de uma melhora operacional, de uma melhora de um dado operacional. Mas a falta de organização, na minha opinião, é muito importante. E a falta, muitas vezes, de prioridade para fazer essa coisa se organizar. Então, na minha visão, isso é disparado o principal problema. E eu vejo um segundo problema, que aí talvez seja um pouco mais técnico ou até teórico, que é você falar de entendimento estatístico do tratamento de um dado, né? A gente está passando por cima de conceitos básicos, né? de estatística, de relevância, desvio padrão, para tomar decisão ou criar conhecimento em cima de uma base de informação que não pode ser tratado como uma base consistente, muitas vezes. Ou porque não tem relevância suficiente, ou porque não tem representatividade estatística, né? Então, a falta do conhecimento de estatística para tratar um dado e esse dado se transformar numa informação e aí sim gerar um insight, na minha opinião, isso é muito relevante. Quantos estatísticos a gente vê dentro de uma empresa, ou matemático trabalhando dentro de uma área financeira para gerar insight? É muito pequeno. Talvez nas grandes empresas, né, nas áreas BI e tal, a gente consegue enxergar, mas na área financeira é muito pouco. Então, eu acho que esse gap de conhecimento técnico em estatística, para ser bem preciso, eu acho que ele poderia ser coberto, né, para poder gerar informação melhor. De novo, não é trabalhar o dado ou ter o dado só. É usar o dado da maneira correta, tecnicamente, que gere uma representatividade. Muitas vezes as pessoas entendem que uma relação de causa-efeito, ou média, ou mediana, essa mistura toda que gera uma interpretação errada, ou modelagens, projeções, isso tudo impacta o negócio de uma maneira geral. E aí, quando você começa a utilizar essas estatísticas de maneira errada e, por exemplo, utiliza isso para fazer projeção de negócio, aí você começa a ver 1, 2, 3 meses ou trimestres com projeções completamente desconectadas porque você não teve o cuidado estatístico, né, da técnica. Legal. Agora, tem se falado muito da questão de ESG, né, nos últimos tempos. Como que isso se relaciona? É uma métrica que tem que ser olhada pelo departamento financeiro também, pela área financeira, ou é só ali do pessoal do marketing e do produto mesmo? Eu acho que
tentando não polemizar nesse tema, eu acho que o ESG é algo muito importante para a empresa. Eu acho que as empresas elas têm que entender qual é o papel delas dentro da sociedade, né? E ela tem que ter um papel além do lucro para o sócio. Eu entendo isso como fundador e sócio de empresa, só que eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, ou pelo menos uma diferenciação da régua de cobrança para os diferentes portes de empresa, né? Eu acho que o financeiro é aquele que consegue balizar ou organizar qual que é a régua correta que a minha empresa tem que entrar, né? Em que momento eu vou estar preparado para avançar em determinados conceitos, porque se você cobra de uma empresa que está começando, né? Uma startup, uma empresa pequena, o mesmo padrão, a mesma régua de cobrança de padrões de ESG, né? De uma empresa grande, estruturada, com capital, com estrutura, com gente, você no final você está impedindo, né, que uma empresa pequena, ou você está restringindo a capacidade que a gente aqui vai ter de empreender. Porque na prática é impossível você fazer um monte de coisa que várias empresas estão fazendo, empresa pequena que tem 10, 15 funcionários, né? Então, nessa parte de governança, eu acho que é óbvio que é uma coisa... O G, né, da governança... O G do ESG. É algo... eu acho que isso é algo que qualquer empresa pode fazer, independente do tamanho, né? Porque você ser responsável do ponto de vista de ser pagar todos os seus impostos, fazer tudo certinho, sem enganar ninguém, isso aí não precisa tamanho de empresa. E, de novo, essa parte da governança básica é você ser honesto, né? Garantir que você está sendo correto com todos os stakeholders que estão à tua volta. Acho que isso é um papel da área financeira e é um papel que qualquer empresa pode fazer, sem dúvida nenhuma. Outros aspectos eu acho que tem que corrigir um pouco a régua para você não impedir o empreendedorismo no Brasil de uma maneira geral. Agora, falando um pouco de empreendedorismo, né, de empresa, e fala um pouquinho da Countify, quer dizer, vocês levantaram capital em 21, como é que está o crescimento, como é que estão as expectativas para vocês? Tá muito legal, a gente fez uma rodada de Série A em 2 tranches, uma parte em 2020, uma parte em 2021, a segunda em 2020 foi antes da pandemia, então a gente cresceu bastante durante a pandemia, por uma mudança de comportamento mesmo, né, de colaboração na nuvem, etc. Então isso acabou acelerando uma tendência que já vinha. E a segunda tranche a gente acabou captando para fazer uma internacionalização, né? Começar a colocar o nome Countify fora do Brasil. A gente já vinha no processo de internacionalização através de outros países da América Latina. E agora a gente veio para os Estados Unidos também para começar a vender aqui através de uma outra estrutura de vendas, com canais, parceiros e tal. Mas a gente está bastante animado assim, com o mercado. O mercado sofreu agora vem sofrendo um ajuste em múltiplos, em valuations, a gente entende isso. Então, a empresa sempre foi muito organizada, sempre trabalhou muito bem os dados, né, as métricas. Então, a gente sempre teve bons KPIs. E então a gente não precisou se adaptar muito, né, a essas correções de mercado que estão acontecendo agora, porque a gente sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro e tudo. Como você está aí nos Estados Unidos agora, então tocando esse processo, então você usa aquela expressão do eat your own dog food. Vocês faziam isso também, vocês usavam dados? A gente sempre usou dados. Aqui nos Estados Unidos é impressionante, né? Você, assim, em qualquer setor, né? Você assiste um jogo, acho que todo mundo tem acesso, né? Assiste jogo de futebol americano ou de basquete, tem estatística para qualquer coisa. E os técnicos utilizam essas estatísticas para tomar decisão estratégica durante o jogo, ou na Fórmula 1. Agora, nas empresas, para mim, eu era CFO de empresa, então eu sempre fui fanático por estatística, por contabilidade, por finanças, então eu sempre tive muito cuidado com a precisão das informações, dos KPIs, explica muita coisa, e não é balela, você tem um dado mais preciso, você vai tomar uma decisão melhor, ou mais cedo, né? Que o dinheiro acabe, por exemplo, antes que você esteja numa situação de margens muito ruins. A empresa ela te entrega uma série de informações, de insights, muito antes
daquele resultado impactar a tua demonstração financeira. Então, se você estiver organizado, mesmo crescendo, mesmo tendo com caixa, isso não faz a menor diferença. Você tem que estar preparado para se antecipar. E é isso que a gente sempre fez. A gente sempre teve um bom crescimento, um bom comportamento, boa saúde financeira. A gente nunca descuidou disso, né? Então, a gente sempre foi capaz de se antecipar. E aí, quando você chega, por exemplo, com uma notícia ruim ou com um KPI ruim, isso é até importante para você construir com o time, né, a explicação. Olha, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente já vinha aqui um comportamento que a gente vem monitorando, né? Mas olha só, a gente já tomou uma série de ações e a gente espera que daqui para frente vá melhorar por isso, por aquilo. Então, aqui a gente sempre defendeu o uso da estatística, de dados, a gente procura, qualquer setor, sempre trabalhar com informação, com dado, porque, na minha visão, isso é o básico. Óbvio que não é suficiente, não é tudo, também, né? Não tem essa hipocrisia de achar que tudo se resolve com dado, com gráfico ou com dashboard. Mas, para mim, isso é a base. É a base, ou seja, é básico para você fazer gestão de empresa. Porque fica o dilema, né, do dado e do feeling, né, e do conhecimento. Mas eu sempre fiz assim, eu sei como é que é, né? Feeling é uma palavra que é bonito para estar na música, né? Mas para você tomar decisão dentro de uma companhia é uma coisa muito perigosa. Talvez o feeling a gente possa trocar por conhecimento, experiência. E isso vai definir muito, obviamente, tomadas de decisão de curto prazo, mas principalmente decisões estratégicas de longo prazo. Para onde está indo o mercado, né? Quais são as tendências, aonde eu deveria investir um pouco mais no produto, ou que tipo de cliente. Então, isso, lógico, também pode ser lastreado com dados, mas vem muito da experiência, do conhecimento que você tem daquele negócio. E eu trocaria o feeling por isso. Acho que feeling é uma coisa muito vaga para você fazer gestão de negócios. A experiência, para mim, é muito válido, né? Ou seja, o conhecimento que você tem em determinado negócio, associado aos dados, isso traz um benefício. Vou dar um exemplo, né? Exato. Veja, assim, quando você constrói um produto, né, você só sabe se aquele produto funciona, né, que ele tem market fit, se você tem um monte de cliente usando. E aquele monte de cliente vai te dar um monte de insight, né? E existe aqui uma estatística que diz o seguinte: olha, um SaaS B2B ele tem que ser utilizado por no mínimo 100 empresas diferentes para você ter uma massa crítica suficiente para entender se o caminho está certo ou não, né? Isso é muito importante quando você está falando de inovação. Aí você tem que equilibrar um pouco, né? O que o teu cliente te exige, ou seja, o que o teu cliente te indica, ele te diz que é importante, aquilo que ele não diz, ou seja, quando você começa a acompanhar o comportamento do teu cliente dentro da tua plataforma, né, essas métricas vão te dizer o que o teu cliente não diz. É aquilo que ele diz, que ele deseja. E tem uma outra parte aqui que vai definir a tua construção, roadmap de produto, que é aquilo que você acredita que faz sentido para o mercado. Não com base em feeling, mas com base em estudo, com base em experiência, com base em ouvir, por exemplo, palestras, ouvir gente mais experiente, gente que está em outro patamar, né, trazer para a gente aqui a formação de um conceito. Então, a associação da experiência, do conhecimento, daquilo que você acredita, né, foi construído, né, não veio do além, né, foi construído, junto com a estatística que o teu cliente traz, junto com o que o teu cliente ele fala que ele quer. Eu acho que essa é a forma melhor, por exemplo, de você trabalhar produto, né? Então, esse é um exemplo, na minha opinião, muito bom quando você mescla dado e experiência. Legal. Agora, quando a gente fala de tecnologia, automação, algoritmos, inteligência artificial e tudo isso mais, qual que é o futuro da área financeira? Você não pode trocar o CFO, a contabilidade, por um algoritmo, pela uma IA? A tendência não é na área financeira sumir? Não, eu não acredito na área financeira sumir, né? Eu acredito em que as pessoas não se adaptarem às novas tecnologias, elas vão perder espaço. Elas vão ter que fazer trabalhos cada vez mais menos, talvez, né? Então, eu acredito que
qualquer coisa que você faça hoje que seja uma tarefa rotineira, ela provavelmente tem algum software, alguma solução que já exista que substituiria aquele trabalho. Talvez o desafio que ainda exista no mercado hoje é a incapacidade de integrar todos esses softwares, para que exista ali, de fato, uma conexão entre os softwares e não tenha retrabalho de ficar jogando informação de um lado para o outro. Mas existe software que faz absolutamente tudo, né? Tem software para tudo. Agora, eu acho que o profissional, a atividade financeira sempre vai existir, a contabilidade é uma ciência de quantos anos, né? E tão relevante, por exemplo. A contabilidade é um exemplo clássico, né, de uma coisa que é, para muitos, né, uma coisa chata, uma coisa antiga, pouco sexy, como eu digo sempre, né? Mas é uma ciência perfeita. Burocrático, maçante, né? É isso. Mas é uma ciência perfeita de análise econômica, né? E aí a inovação, muitas vezes, está na forma de como você cuida, ou trata, ou constrói a contabilidade para ser utilizada. E não simplesmente a ciência de discutir débito e crédito, né? Então, o profissional que consegue, por exemplo, nessa área de contabilidade, e mais da contabilidade, cuidar dela, extrair mais informação, esse vai se destacar. A contabilidade não vai deixar de ser usada, né? Então, eu não vejo nenhuma área vai perder importância. A pessoa que vai fazer o planejamento, óbvio que tem um monte de software que faz planejamento. A gente faz software. O nosso software também faz planning, né? A questão não é saber mais fazer as fórmulas no Excel ou saber fazer modelagens super complexas. Mas sim é saber discutir o mercado, entender o mercado e trazer soluções, ou trazer alternativas, estudar. Então, a exigência do profissional vai ser diferente, né? E não que a área vai acabar, mas o comportamento dele tem que mudar. O conhecimento, a exigência, isso tem que mudar. E uma outra coisa importante, para concluir essa pergunta, é o seguinte: eu acredito que todo profissional de finanças, e talvez grande parte de outras áreas, deveria aprender a programar uma única linguagem de programação, pelo menos. Olha só. Tá? No caso da área financeira, sem fugir aqui de seu objetivo, eu recomendaria bastante o Python como uma linguagem de programação. É exatamente uma linguagem que é simples, ela é de fácil adoção e compreensão, e ela ela ajuda muito a trabalhar grande volume de dado, grande volume de informação. E dentro das empresas, isso vai ser muito útil. Então, a pessoa que consegue criar uma solução, né, utilizando uma programação, no caso de finanças Python, na minha visão, é melhor, sai na frente, não tem a menor sombra de dúvidas, né? Pô, legal. Então acho que o Coursera já vai receber um monte de acessos agora, então, depois que acabar essa palestra. Eu acho que eu iria correndo. Bacana. Gold, obrigado pelo seu tempo e pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado. Beleza, esse foi mais um conteúdo do CFO Summit. Continue acompanhando a programação. Obrigado e até o próximo.